está fazendo aqui, me veio na cabeça aqui, né? Eu sempre gosto de passar esse vídeo, né? A gente fala aí sobre direitos identitários, sobre a importância dessa preservação, né? Quando a gente está falando de cultura, o que é que a gente está falando, né? Eu gosto muito de mostrar isso, porque é uma coisa que já não existe mais. Felizmente, né, o pessoal do Cerro, quando foi um grupo de fotógrafos, cineastas lá, né, e conheceu isso é um Vissunga, é um dialeto, né, é um canto africano que as pessoas cantavam na roça, cantavam nos velórios, no enterro. Então, ao longo desse... E eram poucas pessoas no Cerro que sabiam, né, para comunicar. Para comunicar, né? Quando você ia plantar roça, tinha um canto, quando as pessoas iam morrer, tinha outro canto, e geralmente brasileiro que só ouviu dialetos africanos. Isso era comum no Cerro, né? E infelizmente acabou, as pessoas morreram. E aqueles que ainda aprenderam a falar isso, hoje não falam porque viraram evangélico, e as religiões evangélicas têm isso como se fosse coisa do diabo, né? Então, eu trouxe isso para vocês conhecerem, para a gente falar de direitos identitários a partir disso, né? A partir da perda, né? E a importância de se preservar. É muito legal o vídeo, né? E é isso, ele fala por si só. Pessoal, eu sou suspeito que toda vez que eu assisto eu emociono demais, porque eu tive a oportunidade de conhecer seu Crispim, né? Em 2005 eu comecei a trabalhar na Emater e convivi com o seu Crispim mais intensamente até 2008, né? Foi quando ele morreu. Quando ele morreu, o pessoal tinha ido para fazer justo uma filmagem sobre isso, sobre o Vissunga. O que é o Vissunga? Eu tinha falado com o pessoal aqui antes de vocês chegarem, né? O Vissunga é um canto brasileiro, né, de origem africana, né, abrasileirado, que vamos dizer assim. E era um canto muito comum nas comunidades quilombolas, né, que era a forma que eles tinham ainda de manter a língua viva e sem ninguém entender também, os coronéis saberem. Então eles tinham a liberdade de cantar, né? Cantavam plantando roça e cantavam fazendo o enterro, né? Como disse o Crispim, quem matou é Deus, né? Eles comemoram e no final isso é uma tradição, né? No Cerro, por muito tempo, né, as comunidades quilombolas acessavam os cemitérios, né, levando o defunto no banguê, né? O banguê que era o pau e aquela rede, né? E aí ia. Então, as comunidades iam cantando, todo mundo, né? Igual o cara ali falou, achava aquilo muito feio, que era falando de direito identitário, dessas coisas. A gente está falando de cultura e, antes de tudo, de preservação, né? Vocês mais experientes aí sabem o que eu estou falando, né? Quando a gente lembra 50 anos atrás, há 30 anos atrás, e vê hoje, né? E aí, inclusive foi tema da redação do Enem, foi sobre a preservação dessas culturas tradicionais. Foi tema do Enem do ano passado. Porque senão daqui uns anos, né? Nós brasileiros vamos estar igual os americanos, que vai estar igual os japoneses, vai estar todo mundo a mesma coisa, né? Se a gente não preservar essa diversidade, né? E isso está ligado diretamente à preservação do meio ambiente, né? Porque essas pessoas da zona rural são elas que usam o meio ambiente, que tiram dali seu sustento e da mesma forma preservam, né? Tem um manejo, né? Não precisa da gente aí ter leis, é óbvio que muita gente não compreende isso, né? Tem que ter lei de proteção, mas era para a gente mesmo entender que se eu caçar ou se eu pescar em excesso, vai faltar aquilo no futuro, né? Então tem que saber a época que eu caço, a época que eu pesco, né? E isso são conhecimentos que nem sempre a academia, nós da academia, conseguimos entender, né? Que foi um conhecimento passado de forma oral, né? E que veio construindo a identidade de vocês, que mais antigo, que sabe a época de plantar, a época de colher. Então é isso, quando a gente está falando de identidade,
dessas coisas, a gente está tentando preservar esses saberes, né? Esse conhecimento, que é um conhecimento tão importante quanto esse produzido na escola, né? Não que um seja mais que o outro, mas que é tão importante qual, e por isso que a gente chama hoje mestre de saberes, né? Fala em ecologia de saberes, né? Tudo isso. Então eu acho que quando a gente está falando essas coisas é no intuito de preservar e de valorizar, né, a cultura local. Tiago, só conta um pouquinho para os meninos a história de Quilombo. Ele Tá. começou a falar, né? Mas Pessoal, então vamos lá. Vou voltando aqui, né? Os meninos estão meio dormindo aí, galera? Não, não dormindo não. Lá, tem um dormindo lá. E aí, galera, então é o seguinte. O Brasil, todo mundo sabe que passou por um tempo de regime escravocrata, né? Ninguém nasce escravo, né? As pessoas são escravizadas, né? Então eles iam lá na África, pegavam os negros no laço, né? Que antigamente era um fator predominante, né? Se você era negro, você era meu objeto, né? Você não era gente, você era uma mercadoria, e era meu, eu poderia fazer o que eu quisesse, inclusive matar. Né? Vocês viram lá contando essa história dos dois negros, né? Que o cara tava transportando dois negros, um passou mal, morreu, o cara foi lá e cortou a cabeça. Era mais importante chegar a chave e o cadeado trancado e falar, não roubei, sou escravo, do que não chegar lá, né? Então o cara fez naquela época o certo que ele achou que era, porque senão ele mesmo poderia estar tá sendo penalizado. Então, esse sistema fez com que surgisse um outro sistema. Quem? Esses negros rebeliados, né? O negro que não queria ser escravo, né? Não queria ser escravizado. Então se formou os chamados quilombos, né? Que a princípio, né, eram um grupo de escravos, de pessoas escravizadas fugido, né? Que queria sua liberdade. Né? Então eles geralmente caçavam um lugar onde o Estado não ia conseguir chegar fácil, né? Então eles iam conseguir ali ter a forma de vida deles, mas o Estado, a polícia não chegava. E se chegasse, não tinha muita facilidade para chegar, o que dava domínio àquela população que ali morava. Então, antigamente, o conceito de escravo era o seguinte: se achasse mais de 5 negros reunidos, ainda que não tivesse pilão, porque o pilão era o símbolo, era o objeto que dava o símbolo que você ia ficar, permanecer naquele lugar. Se você já tinha um pilão, você ia fazer café, então você tinha a intenção de ali ficar. Mas se fosse um grupo que tivesse... Aqui na comunidade da Lagoa, comunidade do município, aí tem a dança do pilão. A gente tem os documentos de venda de escravo, porém eles não se reconhecem como descendentes. Tá. Depois nós vamos falar sobre o auto-reconhecimento também. Pode só desligar para não ficar... controlei. Ai, não controle mais. Tem hora que dá a luz aqui muito. Quem tá falando? Do conceito de Quilombo. Aí... Cinco Isso. Eram 5 pessoas que não queriam ser escravizadas, iam para algum lugar, iam ali formar uma família, ia casando, ia com a população ia só crescendo, né? Esse era o típico tradicional quilombo que a gente conhece devido ao quilombo do Palmares, né? Se você ouviu falar em Palmares, foi um negão que saiu batendo e todo mundo queria chegar lá e pegar negro lá dentro, então ele foi um guerreiro mesmo. Então esse foi um dos conceitos de quilombo, só que também, com o passar do tempo e a evolução do próprio conceito, também existiam os quilombos de ocupação, né? Que era aquele grupo de negros que morava próximos às fazendas, né? Que o fazendeiro não deixava eles morar longe, senão eles não chegavam para trabalhar. Então foi formando comunidades quilombolas próximo a essas fazendas, que não era de fato essa afronta ao sistema, mas que ali também perpetuava a cultura negra, né? Que eram as fazendas de ocupação, que a gente chama de quilombos de ocupação, que eram aqueles grupos que estavam ali, não era rebelde, mas estavam para servir e vivia por ali. Então são esses dois tipos de quilombo, né?
E quando a gente fala hoje comunidade quilombola, comunidade remanescente de quilombo, nós não estamos referindo lá naquele passado, não. Né? Quando a comunidade não quer ainda se auto-identificar, esqueci seu nome, como que é? Clóvis. Clóvis. Às vezes não tem essa compreensão do que significa, né? Porque hoje, de fato, se a gente for pegar as comunidades quilombolas e tentar olhar o quilombo lá do passado, você vai falar, pô, aqui não é quilombo, né? Porque a gente está naquele conceito ainda preso. Mas só que o que acontece hoje são comunidades remanescentes de quilombo. Quando eu falo remanescentes, quer dizer que tem um resto daquele quilombo, né? Tem alguma herança que veio vindo com o tempo ali. E essa herança veio se transformando e se adaptando ao longo desse período. Só esperar que e veio deixando traços, né? Quando você vê, em pleno 2006, 2007, um senhor desse cantando com tanta propriedade, cantos africanos, ele não nasceu na África, mas como que ele aprendeu aqui? Né? Trabalhando na roça com o pai dele, com o tio dele, que com certeza cantava e que veio trazendo isso. Então quando a gente olha para dentro da comunidade, a gente vê muitos traços, né, que vai vindo dessa herança cultural. O tipo de comida, a forma de fazer, né? Eu não sei se vocês aqui ainda, como é que é na comunidade de vocês, mas eu visito uma comunidade lá no Cerro, pertence a Cerro, Diamantina, Serra Azul, Itambé, Feliz dos Santos e Rio Preto. Chama Mata dos Crioulos, né? Lá até hoje, o pessoal, e ela é isolada mesmo assim pelas montanhas, o pessoal lá tem muita mandioca, trabalha com mandioca, farinha demais. Você chega lá, as prensas dele de mandioca, é aquelas prensas que é igual uma árvore derrubada, vocês já viram? Os caras têm um coxo de um tamanho, uma árvore, um tronco de árvore lá de trás aqui, às vezes 4, 5, e pega aquelas pedras. Isso está lá 300 anos, 200 anos. Então, né, se você for lá e perguntar, aqui tem escravo? Todo mundo fala, não, escravo não tem, mas se você olha no quintal dele, vai ter aquela piazinha lá com pedra, vai ter lá todo instrumento deles, bateia, né? Quem garimpava? Eram os negros, eram os escravos. Então você ainda tem lá e eles dominam o conhecimento de batear. Então quando a gente fala de remanescentes de quilombo, é justo isso, aquelas comunidades que passou lá atrás por esse processo, mas que hoje, de fato, está adaptada à nossa realidade, que não deixar de ser negro, não deixar de ser quilombola, né? Que estão em permanente construção. Então eu acho que é isso. Mais alguma? E só o conceito de patrimônio imaterial. Tá, então e aí, né, para valorizar e para proteger isso todo, né, a Constituição brasileira determinou que todo esse acervo, tudo isso deve ser tombado quando tem interesse. Né? O tombamento é uma proteção, é um instituto jurídico para salvaguardar, né, esses bens. Então a gente tem os bens materiais e os bens imateriais. Os bens materiais é casa, carro, igreja, né? Uma igreja antiga, elas não são tombadas. Né? Por que elas são tombadas? Para proteger ela, não deixar que ela vá ruim e que ninguém vá lá e estrague de rua para fazer outra. Então esses são os bens materiais que são tombados. Agora também tem aqueles bens imateriais. Por exemplo, a folia de vocês. A folia de vocês deveria ser tombada no âmbito municipal, né? Porque é uma forma de fazer, é uma coisa cultural, né? Lá no Cerro, por exemplo, nós tivemos o primeiro bem imaterial do Brasil tombado, né? Que foi o queijo. A forma de fazer o queijo do Cerro, né? Se você chegar lá, pegar um maquinário, pôr o leite, e o maquinário for inteligente, ele vai fazer um queijo, tá? Normal, né? Igual esses industrializados, se você pôr para curar lá, vai curar da mesma forma que o que manda é o clima.
Só que a forma de fazer o queijo, ela é especial, né? Eu não faço um queijo correndo, tem um cuidado, tem um jeito de fazer, cada um usa uma forma de fazer, uns usa coalho, outros usa pingo, né? Então isso que é tombado, essa forma antiga de fazer. Então esse é o que a gente chama de tombamento de bens imateriais, né? É isso. Então, galera... Só sobre a questão do folião, hoje pela Unesco ele é considerado patrimônio imaterial da humanidade. Pela Unesco, pela né? Unesco, pela Unesco. Mas, enfim, quando a gente tem um tombamento internacional ou nacional, né? Só falar isso da importância do tombamento municipal, né? Fica muito longe. Quando nós próprios reconhecendo nossa cultura, essa é valorizar, né? Essa é cuidar mais de perto. Então, assim, eu acho que a prefeitura deveria dar esse passo, né, para auxiliar, para incentivar, né? Nós lá no Cerro, não sei se vocês já viram a festa do Rosário do Cerro, né? Aquele congado lá, que é o maior congado de Minas, né? É outro bem que vai ser tombado em breve, né? A gente espera, né? Para quê? Para garantir que outras pessoas, que os jovens venham, né? Hoje você fala em Vissungo no Cerro, mas ninguém conhece, né? Nós temos só o seu Iva, aquele chapéuzinho, que é o único vissungueiro vivo, né? E mesmo assim ele não tem quem responde, né? Essas da folia, sabe? Um canta, outro responde, né? E as pessoas não têm muito interesse, o jovem não tem interesse para aquilo, mas se fosse tombado, se fosse valorizado, né? A gente está aqui mostrando a cultura bonita, né? A gente precisa ver de outra forma. Os jovens iam se interessar, né? Então, a partir do momento que se tem essa valorização, que se tem essa consciência, vai incentivando no lugar, né? Essa renovação dessa cultura e não deixando a coisa morrer, né? Eu acho que basicamente é isso que a gente queria falar aqui. Se a Ana quiser complementar, se vocês tiverem dúvida, né? A gente está aí, porque nós, eu advogada, a Ana advogada, os meninos futuros advogados estão envolvidos nessa história. Porque a gente tem que lutar para preservar, né? Usar o direito, usar as leis para preservar, para garantir que isso seja de fato, né? Manifestado, né? O senhor lá da Umbanda lá, né? Que ele tenha a liberdade religiosa dele sem sofrer violência, de manifestar, né? A crença dele. Então por isso que nós, advogados, estamos nessa área e estamos trabalhando e batalhando para que isso ocorra. Beleza? Mais alguma? Só a título de curiosidade aqui, aqui nós temos no município a coisa aos mortos, né? Lá em... Lembrei que depois você me lembra de falar da certificação. Uhum. A saudação aos mortos. Aí é o mesmo grupo, nós temos aqui o grupo de folia, grupo de marujos, são 5 folias, né? Folia de Santa Cruz, folia do Reis, folia de São Sebastião, 2 folias de São Sebastião. E no caso aí, eles se juntam, né? E também são marujeiros e também fazem a consagração aos mortos, né? Dança aos mortos. E de Capitão Felizardo, a gente faz o encontro, né? Já fez o encontro de 5 folias, né? Aqui na Tapera, para tentar dar força para que isso permaneça, né? Porque isso, na verdade, além de ser uma arte, é uma forma de evangelização também, de criar valores, que é o mais importante que a gente está tentando cultivar. Pessoal, e só porque para fechar aqui, que isso também é importante, quando a gente fala comunidades quilombolas, né, igual ele falou, a gente sabe que mas eles não se autodeclaram, né? Como que acontece isso? A comunidade quilombola a gente sabe que é por causa desses traços, essa herança, né? Lá no Cerro, por exemplo, tem uma parte lá de uma comunidade que sempre foi conhecida como Córrego dos Macacos, que era um grupo de pretos que moravam lá, né? Essas pessoas, todo mundo sabia que era descendente de escravo, ninguém nega, né? Mas e se eles virarem e falassem, não, a gente não quer ser, eu vou lá e vou forçar ele? Não posso, né? Mas
Quando essas comunidades querem, se reconhecem, olha para o seu passado e vê a importância, o direito, né? O Estado brasileiro passou a exigir, igual quando a gente nasceu, não nasceu? Quem vai negar que nós nascemos? Só que o Estado não exige que para você consultar, você não tem que ter uma certidão de nascimento? Mesma coisa, as comunidades quilombolas têm toda essa proteção, todo esse arcabouço, porém, só é acessado formalmente algumas políticas públicas voltadas se ela tiver essa certidão de autodeclaração. Se ela dizer assim, ó, não, nós somos comunidades quilombolas. E aí o Estado vai emitir como se fosse uma certidão de nascimento. Esse ato é só declaratório, é o Estado que diz quem é e quem não é, não. É a própria comunidade que, a partir da sua própria consciência histórica, vai falar, ô, nós temos esses traços, nós somos e vamos entrar agora nesse grupo formalmente reconhecido, né? Nos nossos municípios aqui, né? E lembrando que o Brasil passou por uma história feia de racismo, né? Até hoje nós estamos falando em racismo, né? Até hoje os pretos são, infelizmente, aqui, né? Discriminados e tudo. Então as comunidades não vão ser diferentes. Qual comunidade que quer falar que é preta, né? Num contexto desse? Num contexto que a sociedade diz que o preto é feio, que o preto tem que ser escravo. Quem que quer bater no peito e dizer nós somos pretos? Né? Então, por isso que as pessoas às vezes, né, as comunidades têm medo de reconhecer esse passado, por causa desse racismo que a própria sociedade brasileira passou. Então, quando a gente, uma comunidade, olha para si e reconhece sua história, está dando um passo contrário a toda essa história. Então, por isso que é importante, por isso que a gente está aqui batendo nessa tecla, né? Que essa certificação, após essa certificação, ela garante vários outros direitos. O direito à terra, o direito ao meio ambiente, né? Porque lá também é um exemplo que a gente tinha, né? Tem a comunidade quilombola lá, aí chega e fala assim, chega o meio ambiente e fala, agora é parque, né? Agora vocês não podem ficar aqui, vocês têm que sair. Quando a comunidade é reconhecida, tem essa certidão de nascimento, né? A conversa é outra, né? Não, aqui tem pessoas que têm uma tradição cultural, está estabelecida, peraí, não é assim não. Nos escute, vamos dialogar, né? A lei passa a garantir todos esses outros direitos, né? Então é basicamente isso. Essa certificação é importante para que a gente consiga todos esses outros. Eu acho que é isso, pessoal. Alguma questão? Sobre isso que você falou, aconteceu aqui, não sei se você conhece, André Guissé, e tem a comunidade de Raiz, que é a presidente do chefe, né? A Raiz quilombola, já é certificada, então recebe alguns incentivos federais, né? O governo federal tem alguns incentivos na proteção daquela região que é deles. Eu fiquei sabendo que André Guissé, também uma outra comunidade lá perto, na época eles quiseram colocar eles como quilombolas e eles não aceitaram. Talvez por isso que você falou, né? Que às vezes com medo de algum preconceito, de alguma discriminação, e aí não aceitaram. E agora eles estão vendo que lá na outra comunidade Raiz, onde é tudo preservado, onde tem incentivo do governo federal, algumas verbas que tem que ali, né? Agora o André Guissé, a comunidade de André Guissé está querendo voltar atrás. Não,